nós vamos lá. Frente 4, módulo 11, página 43. Então, vamos lá. Caderno 3, página 43. Então, pessoal, o que eu estava falando a semana passada? Eu estava falando a semana passada sobre relações métricas em triângulos retângulos. Lembra? A gente, inclusive, usou essas relações métricas para poder definir o teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar o que a gente tem? Um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar no mesmo formato que a gente falou semana passada. A gente tem um triângulo retângulo. Então, a gente tem um cateto é B, um cateto é C e a hipotenusa é A. Aí eu construí aqui uma altura relativa à hipotenusa, ficando aqui com o seguinte: uma projeção do lado de cá era o M, uma projeção do lado de lá era o N, e tudo isso aqui era o A. Então, eu tinha cinco relações entre estes triângulos. Eram elas, vê se você lembra. Ah, peraí que eu não marquei aqui a altura. Então, eu tinha assim, ó. Hipotenusa vezes altura é igual cateto vezes cateto. Eu tinha assim, cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa vezes a sua projeção. O outro cateto, cateto ao quadrado, hipotenusa vezes a sua projeção. Juntava essas duas e tínhamos o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos era igual ao quadrado da hipotenusa. Quinta, a altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Aqui é N. Aqui é N. E se uma sexta que eu chamo é essa aqui, que a hipotenusa é a soma das duas projeções, tá? Então, com estas 5 formulinhas, que a gente, inclusive, a semana passada acabou deduzindo o teorema de Pitágoras, a gente vai resolver aí alguns exercícios. Então, como é que a gente chegou nessas formulinhas? Eu acabei fazendo semelhança de triângulos entre o triângulo, por exemplo, AB. Professor. Oi? Só a quinta fórmula que não está dando para enxergar direito é M elevado a N, né? Aqui, não, H ao quadrado é o produto M vezes N, tá? Maravilha, obrigado, professor. Imagina. H ao quadrado, M vezes N. Então, vamos lá. Eu tinha o triângulo ABC, cujos ângulos eram, por exemplo, eu tinha esse ângulo aqui, ó, B, e tinha esse pedaço de ângulo aqui. E um ângulo reto. Então, no triângulo grande, eu tenho esse ângulo, esse aqui é o ângulo C, esse aqui é o ângulo C, esse aqui é o ângulo B, esse pedaço aqui é o ângulo B, tá? E aí a gente fez a semelhança entre triângulo grande, triângulo da esquerda, triângulo grande, triângulo da direita e o triângulo da esquerda com o triângulo da direita para chegar nessa última formulinha. Ok, pessoal? Lembrou desses assuntos que a gente acabou comentando a semana passada? Essa semelhança de triângulos
Lembra, eu me baseava naquela velha história. Identifica dois pares de ângulos de medidas iguais. Quando tenho dois pares de ângulos de medidas iguais, automaticamente eu tenho dois triângulos semelhantes. E são semelhantes os lados em frente aos ângulos de medidas iguais. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos dar sequência aí nos nossos exercícios. Então veja aí para mim, por exemplo, o exercício 1. Olha o que ele diz. Eu tenho um triângulo retângulo, onde um cateto mede o dobro do outro cateto. Então, a razão entre o maior e o menor dos segmentos determinados pelas duas alturas será igual a quanto? Queridos, ele quer saber o M e o N. Quem é o maior, o M ou o N? Vai depender de como é que nós vamos posicionar e atribuir os valores para os nossos catetos. Como assim? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, mirem nessas fórmulas, hein? Para a gente dar uma conversada aí nos nossos exercícios. Então, é o seguinte. Para o exercício 1, nós temos um triângulo retângulo onde um cateto mede o dobro do outro. Então, olha o que eu vou dizer. Só porque parece, para a gente ficar com cara de coisa assim, se eu chamar esse cateto de X, este cateto medirá quanto? 2x. E a minha hipotenusa, eu vou continuar chamando a minha hipotenusa de quem? De A. Quando eu construir aqui a minha altura, veja se você enxerga o que eu estou dizendo. A projeção do cateto 2x sobre a hipotenusa é maior que a projeção do cateto x sobre a hipotenusa. Então, por exemplo, se eu chamar este cateto aqui de essa projeção do cateto 2x de M e a projeção do cateto x de N, o meu problema quer M de Maria dividido por N de nariz. E com certeza essa razão, olha aí para a cara das alternativas, tem que ser maior que 1. E por que tem que ser maior que 1? Porque este valor é maior que aquele. Então, quando eu divido um número maior por um número menor do que ele, a divisão tem que acabar dando aí um resultado positivo. Vocês lembram das formulinhas? Por exemplo, esse é B, esse é C. Lembra disso? Eu vou escrever assim, olha. Quem é B ao quadrado? É A vezes M. Sim ou não? Quem que eu estou chamando de B? 2x ao quadrado é A vezes M. 4x ao quadrado é igual a A vezes M. Deixa quieto, tá? Deixa quieto aí. Agora eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte. Peraí que eu fechei a apostila. Mas que caramba!
Peraí. Peraí. Vamos lá. C ao quadrado é A vezes N. Quem é o C? É x ao quadrado, A vezes N. Então, tá aqui. Como eu quero dividir o M pelo N, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o B ao quadrado pelo C ao quadrado. O que é B ao quadrado sobre C ao quadrado? Isso vai ser o quê? AM sobre a N. Vê se você concorda comigo que o A cancela. E quanto é que valia o AM? O AM valia 4x ao quadrado. E quanto é que valia o AN? X ao quadrado. Enxerga para mim que eu vou cancelar o x com o x e, portanto, a resposta vai valer quanto? 4. Era só um minuto aqui para eu ver o que aconteceu. Peraí, só um segundo. O computador está com sinal e meu tablet perdeu o sinal. Ai, que maravilha. Peraí. Vamos embora. Então, aqui, exercício 1, alternativa do nosso teste, alternativa C. Beleza, queridos? Tudo em paz? Vamos dar uma olhada agora no exercício 2. Veja o que ele diz. Na figura estão representadas 3 circunferências tangentes 2 a 2 e uma reta que é tangente às 3 circunferências. Sabendo que o raio de cada uma das 2 circunferências maiores é 1, então vamos lá. As 2 circunferências grandes são iguaizinhas, têm mesmo raio. Então, é correto afirmar que a medida do raio da circunferência pequena... Bom, desenhando. Vamos lá. Vamos desenhar, tentar desenhar essa situaçãozinha aí pra gente. Então, o que a gente tem aí no probleminha 2? 3 circunferências, certo? 2 circunferências maiores. Vamos lá tentar. 1 e 2. Acredite que elas são iguais, tá? E uma menorzinha aqui embaixo. Aí, elas estão todas apoiadas. Peraí que nós vamos ter que fazer uma compensação, que aquela ficou mais magrinha. Peraí. Estão todas apoiadas numa mesma reta.
Então, vamos começar. Essa aqui tá muito miudinha, né? Vamos fazer ela mais... lindo que ficou. Agora sim. Olha para mim. Centro dessa, centro dessa, centro dessa. Vê se você concorda. Essa distância aqui é 2. Certo ou não? Por quê? Porque é raio dessa mais raio dessa. Essa distância aqui, ó, será raio dessa, que é 1, mais esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x, que é o raio dessa pequena, certo? Essa medida aqui, ó, é raio 1 mais esse pedacinho aqui, que é x. Você enxerga aí para mim que eu tenho esse triângulo isósceles. Porém, se eu unir esse ponto de tangência aqui ao centro desta circunferência, quanto vai medir? Aqui com certeza vai formar ângulos retos, certo? Porque eu estou falando em distância. Quanto mede este cateto aqui? Quanto vai medir esse cateto aqui, ó, este? Vê se você concorda. Tudo isso aqui é o raio que mede 1. Pontilhado aqui, ó. Esta outra medida pequenininha é o raio da minha circunferência pequena e ele mede quanto? X. Portanto, quanto medirá este cateto aqui, ó? Este cateto aqui, ó. Dá para enxergar esse cateto rabiscado? 1 menos x. 1 menos x. Então, vê se você enxerga de tudo isso aí o seguinte. Eu teria, por exemplo, um triângulo retângulo, onde esse cateto vertical mede 1 menos x, esse cateto horizontal mede 1, essa hipotenusa vai medir 1 mais x. 1 mais x. Veja se você consegue visualizar tudo isso aí neste triângulo retângulo. Consegue visualizar? Daí, vamos aplicar Pitágoras e descobrir quanto é que vale o nosso raio. Então, vamos lá. Usando Pitágoras aqui, eu teria, por exemplo, acho que já dá para apagar o desenho, né? Tudo bem? Então, eu teria o seguinte. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá. 1 mais x ao quadrado são 1 menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como é que a gente abre, então, quadrado da soma de dois números? Lembra? Eu uso quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que eu abro lá? Quadrado da diferença de dois números. Quadrado do primeiro menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. E ainda tem um mais um ali do outro cateto que a gente estava escrevendo. Olha para mim. Esse x ao quadrado somando, quando ele vier para o lado de cá subtraindo, x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Esse menos 2x subtraindo, quando vier para o lado de cá somando, vão virar o quê? 4x. Eu tenho esse 1 somando, quando for para o lado de lá subtraindo, 1 menos 1, 0. Mas ainda sobrou um 1 do lado de lá. Portanto, x, que era para mim a medida do meu raio, valerá quanto? 1 sobre 4. E a alternativa do teste é B de bola. Queridos, tudo bem? Então, aquele triângulo, a junção desses dois triângulos era simplesmente um triângulo isósceles. Ele não posso afirmar que ele era um triângulo retângulo. Era simplesmente um triângulo isósceles. Agora, com essa informação, quando eu construí essa distância, essa altura, eu transformei o meu triângulo isósceles em 2 triângulos equiláteros. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Exercício 3. Olha o que ele diz. Uma estação de tratamento de água, chamada de ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada em linha reta. Então, quando eu chego para você e digo que eu tenho alguma coisa que está a uma distância D, você sai de onde você está, tá? Constrói uma perpendicular, no caso, em relação à estrada, constrói uma perpendicular em relação à estrada, e essa pra gente é a definição de distância. Tudo bem? Então, distância pra gente é única e sempre em linha reta, formando uma perpendicular com onde você quer chegar. Tudo bem? Bom, beleza. Agora a gente tem uma estação de rádio que está localizada na estrada. Então, a estação de tratamento de água está a 600 metros da estrada. Na estrada, eu tenho agora uma estação, cadê? De rádio. Uma estação de rádio está localizada nessa estrada, porém, a 1000 metros da estação de tratamento de água. Pretendemos construir um restaurante nessa estrada, de tal forma que ele fique equidistante, que ele fique a uma mesma distância das duas estações. Pergunto: a distância do restaurante a cada uma dessas estações é de quanto? Então, vamos lá. Então, probleminha 3, eu diria para você o seguinte. Eu tenho uma estrada. Então, aqui assim. Essa aqui é a minha estrada. Primeiro, a gente tem uma estação de tratamento de água. A minha estação de tratamento de água, a tal da ETA, está a uma distância
de 600 metros da minha estrada. Daí eu tenho para cá uma estação de rádio, cuja distância até a estação de tratamento de água é de 1000 metros. Primeira informação, antes de dar sequência. Eu consigo calcular a medida deste outro cateto? Fácil, é ou não é? 3, 4, 5 multiplicado por quanto? Por 200. Eu não lembro. Eu sugiro a você que não fique trabalhando com números muito grandes. Por quê? Quando você trabalha com números muito grandes, pessoal, a chance de acabar errando em conta é muito maior. Então, eu vou sugerir a você uma mudança de escala. Olha para mim. No lugar de eu trabalhar com os 600, eu vou trabalhar com os 6. No lugar de eu trabalhar com o 1000, eu vou trabalhar com o 10. Tá vendo? Eu estou tirando 2 zeros. Eu estou dividindo por 100. Então, eu vou calcular esse cateto x usando x ao quadrado mais 6 ao quadrado são 10 ao quadrado. Perceba que quando eu trabalho com números menores, a chance de a gente cometer uma bobagem na conta é menor. O tempo que eu vou ficar perdendo para fazer essas contas é menor. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 36 são 100. 36 somando, 36 eu passo para o outro lado subtraindo. X ao quadrado são 64 e, portanto, x vale quanto? 8. Então, se o meu x é 8, eu vou aplicar a escala e vou dizer que isso aqui medirá quanto? 800 metros. Deu para entender, pessoal? Tudo bem? Feito isso, agora vamos para a brincadeira do restaurante. Onde é que está o meu restaurante? O meu restaurante está aqui na estrada. Esse aqui é o ponto do restaurante. Eu quero que a distância do restaurante a ETA, essa distância aqui, ó, seja igual a esta distância aqui. Então, eu quero que essas duas medidas sejam iguais. Eu vou chamar essas duas medidas de y, que eu já usei x. Então, vê se você enxerga para mim que sobrou aqui à direita um triângulo retângulo. E esse meu triângulo retângulo seria esse, ó. Aqui, ó, por ele aqui. Esse meu triângulo retângulo seria esse. Onde eu tenho aqui um ângulo reto. Esse cateto aqui continua medindo 600. Essa hipotenusa medirá y. E agora eu te pergunto, quanto mede esse catetinho? Ora, tudo é 800. Esse pedaço do lado esquerdo é y. O pedaço do lado direito valerá 800 menos y. Vê se você enxerga nesse triângulo retângulo, onde está aqui o restaurante, e está aqui a estação de tratamento de água, e a outra estação de rádio estaria mais para cá. Pronto. Olha para aquele triângulo lá e diz para mim, consigo ou não consigo fazer um Pitágoras naquele triângulo?
volto a insistir. Eu posso usar o 800, eu posso usar o 600, ou eu posso reduzir isso para uma escala menor, trabalhar com valores menores e depois tornar a aplicar o valor da nossa escala. Tudo bem? Então, vamos trabalhar dessa vez com todos os números para vocês verem que eu teria um pouco mais de trabalho. Então, o que eu vou escrever para vocês? Eu vou escrever aqui, de novo, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Queridos, como é que eu vou fazer essa conta de 600... Ai, pronto, derrubei tudo. Nossa Senhora, que beleza. Pronto, voltou. Como é que eu faria a conta dos 600 ao quadrado? Então, eu faço o seguinte. O que é 600 ao quadrado? Eu faço 600 como sendo 6 vezes 36. Então, vamos lá. 6 ao quadrado, 6 vezes 100, perdão. 6 ao quadrado, 36. 100 ao quadrado, olha para mim. Eu tenho 2 zeros. Eu elevo ao quadrado e fico com 4 zeros. Então, são 10.000. Então, acrescento 4 zeros. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa eu vou fazer com 800 ao quadrado. É 8 vezes 100. 8 vezes 100, 8 ao quadrado, 64. 100 ao quadrado, 10.000. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 1.600y. Não cabe na mesma linha, continuo na outra. Mais o y ao quadrado. Ok? O que eu faço agora? Tá vendo o meu y ao quadrado somando? Quando eu trouxer ele para o lado de cá, ele vem o quê? Subtraindo. Y ao quadrado menos y ao quadrado, zero. Tá vendo os meus menos 1.600 que está à direita subtraindo? Vem para o lado esquerdo, somando. Então, 1.600 y são igual. O que são 360.000 mais 640.000? Isto são 1 milhão. Não ponha ponto. Por que não ponha ponto aqui entre eles? Porque o ponto para a gente indica a multiplicação. Então, se você começa a pôr ponto, você está usando o mesmo símbolo, coisas diferentes. Olha para mim, vou tirar 2 zeros de cá, vou tirar 2 zeros de lá. Vai sobrar, então, para mim que y são 10.000, dividido por quanto? Por 16. Vamos começar a simplificar. Por exemplo, por 4, que dá 10.000 dividido por 4, dão 2.500. 16 dividido por 4 vai dar quanto? 4. Se eu dividir 2.500 por 4, divide por 2. 1.250 por 2, 625. Portanto, o meu y, que é essa distância, é de 625 metros. E aí, pessoal, tudo bem? Olha para mim. Se essa distância aqui é 1.000, essa distância aqui tinha que ser menor, né? Se essa aqui é 1.000, essa aqui é menor, né? Então, eu volto a insistir. Quando vocês estão fazendo exercício, pessoal, não esqueça de olhar para a carinha do exercício e ver se o exercício faz sentido. Beleza, queridos?
Tudo bem? Alguma dúvida nesse daí? O exercício... Oi? Hã? Não, nenhuma. Não? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Tudo em paz? E dá uma olhadinha para o exercício 4, que o exercício 4 também é muito parecido com esse. Olha o que ele diz. Temos um triângulo inicial ABC. Esse nosso triângulo é retângulo. Seus catetos, ele não diz quem é o ângulo reto, mas quando ele fala seus catetos, ele está dizendo para você qual é o ângulo reto. Seus catetos são AB e AC. Qual é o vértice comum? O vértice comum não é o vértice B? Se o vértice comum é o vértice B, é no ângulo B que o ângulo mede 90 graus. Catetos, um é 8, outro é 6, respectivamente. Seja D um ponto sobre o cateto AB de bola. O triângulo AD de dado, C de cebola, é isósceles. Então, a medida AD é... Vamos desenhar. Vamos desenhar. Então, vamos lá. Então, nosso desenho é o seguinte. Temos dois catetos, AB e BC. Então, olha para mim. Temos aí AB e BC. Então, B é o comum, portanto, B é onde a gente tem aí o nosso ângulo reto. Então, BC e AB. O que ele disse para a gente? Que esse cateto aqui embaixo mede 8 centímetros. Esse cateto aqui mede 6 centímetros. Vamos marcar aqui um ponto D de dado. E ele diz para a gente, sobre o lado AB, tal que o triângulo amor, D de dado, C de cebola, esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Pessoal, se esse triângulo aí é isósceles, quais serão os lados de medidas iguais? É óbvio que o AC era o maior lado no triângulo 3, 4, 5, 6, 8, 10. Certo ou não? Então, se eu chamar, por exemplo, essa hipotenusa aqui de A, eu já acho ela, caso você não saiba como, usando o teorema de Pitágoras. Veja comigo, A ao quadrado serão 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado será 36 mais 64. A ao quadrado valerá 100. E, portanto, esta medida A vai valer quanto? 10 centímetros. Então, se essa medida é 10 centímetros, tudo isso aqui é 8, obviamente, esse lado e esse são os dois lados de medidas iguais. São os dois lados que eu vou acabar chamando de quem? De x. Então, vamos lá. Se tudo isso era 8, se o lado direito é x, quanto mede este cateto que sobrou aqui do lado esquerdo? Ele mede 8 menos x. Vê se você concorda. Então, quando eu pegar esse triângulo pequeno, retângulo, que é B, 90 graus, C, D,
eu vou ter que essa hipotenusa mede x, esse cateto mede 6 e este outro cateto mede 8 menos x. Enxerga isso aí? Usando o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? De novo, posso escrever hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E só vai haver uma possibilidade para x, né? Então, eu vou ter x ao quadrado são 36 mais quadrado é diferença de dois números. O que dá isso? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. De novo, aquele x ao quadrado somando, trago para o lado de cá, subtraindo x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Aquele 16 somando, trago para o lado de cá, subtraindo, trago do lado de cá, somando, e vou dizer que 16x são 36 mais 64, isso aqui vai dar quanto? 100. Então, x vale 100 dividido por 16. Queridos, é ou não é mais ou menos a mesma continha que a gente fez agora há pouco? Olhe para mim. Se eu dividir em cima e embaixo por 4, não vai ficar 25 sobre 4? E quando você for fazer essa continha de 25 sobre 4, vê se você enxerga um outro jeito de fazer a mesma conta. O que são 25 quartos? São 24 quartos mais 1 quarto. Vê se você enxerga isso. 24 quartos são 6. 1 quarto, 0,25. Então, te pergunto, guardadas as escalas, não é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer? Só que, desculpa, a resposta dele para aqui, no 25 quartos, tá? A resposta dele para aí, nesse 25 quartos, alternativa D de dado. Mas aprende a fazer algumas contas de um outro jeito para você ganhar um pouco mais de tempo na hora de resolver os exercícios. Queridos, tá dando para ver aí? Tá dando. Tudo bem? Isso aí está em centímetros, claro. Isso aqui estava em centímetros. E aí, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer citar alguma coisa? Quer tirar mais alguma dúvida? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Belezinha? Tudo tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então, queridos, boa semana para vocês. Bom final de semana. Nos vemos na próxima semana.